Você consegue imaginar um país lutar pela própria liberdade enquanto mantinha milhões de pessoas sem liberdade? Essa é uma das maiores contradições da história do Brasil. No dia 2 de julho de 1823, as tropas portuguesas deixaram Salvador. Para muitos historiadores, foi somente nesse momento que a independência do Brasil se consolidou. Mas existe uma pergunta que quase nunca fazemos. Essa independência foi para quem? Quando a batalha aconteceu, a escravidão já existia no Brasil por quase 3 séculos. Os africanos escravizados começaram a chegar no território português na América por volta da década de 1530. Nas décadas seguintes, o tráfico transatlântico se expandiu e transformou o Brasil no maior destino de africanos escravizados das Américas. Estima-se que cerca de 4,8 milhões de africanos tenham sido trazidos à força para o Brasil. Nenhum outro país na América recebeu tantas pessoas escravizadas quanto o Brasil. E a Bahia ocupa um lugar central nessa história. Salvador foi um dos principais portos de entrada de africanos escravizados e foi também na Bahia que aconteceu a batalha decisiva para consolidar a independência brasileira. E é justamente aí que nós encontramos uma das maiores contradições da nossa história. Porque enquanto parte da população comemorava a expulsão definitiva das tropas portuguesas, milhões de pessoas continuavam vivendo sob um sistema baseado na violência. Na independência, o Brasil começou a sofrer forte pressão internacional, principalmente da Inglaterra, para abolir de vez o tráfico negreiro. Por isso, o Parlamento brasileiro aprovou em 1831 uma lei que impedia a compra de novos escravos na África. A lei, como se sabe, não saiu do papel e ficou conhecida como lei só para inglês ver. E a escravidão não significava apenas trabalho forçado. Homens, mulheres e crianças eram tratados como propriedade. Famílias eram separadas, crianças podiam ser vendidas. As mulheres escravizadas sofriam violência sexual de forma recorrente e muitos dos filhos nascidos dessas violências também eram considerados propriedade dos senhores, porque a condição jurídica da mãe era transmitida aos seus filhos. Os castigos físicos eram utilizados para controlar corpos e impedir fugas. Correntes, gargalheiras de ferro, algemas, troncos e outros instrumentos de punição faziam parte da rotina da escravidão. Às vezes, nós ouvimos a frase de que os próprios africanos vendiam os africanos, como se isso fosse o suficiente para explicar um dos maiores sistemas de exploração da história. A realidade é muito mais complexa. Alguns reinos africanos participaram desse comércio, principalmente por meio da captura de prisioneiros de guerra, mas foi a demanda criada pelas potências marítimas europeias que transformou esse sistema em um comércio internacional de seres humanos. Portugal foi o principal responsável pelo tráfico para o Brasil. A Espanha, a Inglaterra, a França, Países Baixos e Dinamarca também participaram do tráfico atlântico em diferentes períodos. Nas Américas, esse sistema abasteceu colônias e países que hoje correspondem ao Brasil, aos Estados Unidos, Haiti, Jamaica, Cuba e diversas ilhas do Caribe. A independência rompeu os laços políticos com Portugal, mas não rompeu com a principal estrutura econômica do país. O Brasil continuou sendo uma sociedade escravista por mais 65 anos. A escravidão só seria abolida oficialmente em 13 de maio de 1888, depois de mais de 3 séculos de exploração. O ouro foi vendido por quanto? R$2.000. Apanhei mais de noite e eu fugi
lá da fazenda. A escravidão acabou porque a princesa Isabel, o pai dela, foi a Portugal. O coração dela pediu, estava enjoado de ver gente sofrer. Conhecer essa história não diminui a importância do 2 de julho para nós. Pelo contrário, mostra que a independência foi uma conquista fundamental para a formação do Brasil, mas também nos lembra que a construção do nosso país foi marcada por conquistas, contradições e profundas desigualdades. Entender o passado não significa permanecer preso a ele. Significa compreender como ele ajuda a explicar o Brasil que nós conhecemos hoje.